estou hoje indo conhecer o Monte das Bem-aventuranças, mas eu parei meu carro aqui nesse pedaço da estrada porque muita gente ainda acredita que Israel é um país totalmente desértico. Então, para as pessoas que pensam assim, eu vou colocar algumas imagens agora que eu estou pegando exatamente desse lugar, que é o topo do Monte das Bem-aventuranças, que, de acordo com a tradição, foi o local onde Jesus ensinou o Sermão da Montanha. Este monte fica às margens do Mar da Galileia, a 2 quilômetros de Cafarnaum e em frente a Tabra, o lugar da multiplicação dos pães e dos peixes. Existe uma frase que é atribuída a Gandhi que diz o seguinte: ainda que toda a literatura religiosa do mundo se perdesse e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso mostra a relevância desse texto até para esse grande líder hindu. Imaginar agora a possibilidade dele ter sido ensinado aqui nesse lugar realmente é muito emocionante. Não existe nenhuma evidência arqueológica de que realmente esse aqui seja o Monte das Bem-aventuranças. O que eu chego mais próximo são estas ruínas de uma igreja da época bizantina. Lá em cima hoje existe uma outra igreja que eu vou visitar daqui a pouco, que mostra essa grande montanha como um anfiteatro natural. Isso então valida um pouco mais a ideia de que esse seja o monte aqui na região que realmente Jesus reuniu aquela multidão. O interessante também é que aqui do lado, ó, aqui dá para perceber melhor, aqui está a igreja da multiplicação dos pães e dos peixes. Então isso confirma que era uma região já conhecida, as pessoas sabiam que Jesus andaria sempre por aqui. Agora, aqui no alto da montanha, eu chego em frente à Igreja das Bem-aventuranças, lembrando que as Bem-aventuranças fazem parte do que é conhecido como o Sermão da Montanha. Esta igreja foi construída em 1937 por Antonio Barlucci, um arquiteto italiano, que construiu mais 4 igrejas aqui na Terra Santa. O texto diz que Jesus subiu ao monte, reuniu uma grande multidão e começou a ensiná-las. Por enquanto, você só está vendo aqui uma igreja. Cadê o monte? Então, desvendar esse mistério. Ok, o lugar aqui está um pouco melhor. O texto de Mateus diz que Jesus subiu ao topo da montanha para ensinar a grande multidão. Mateus possivelmente foi uma testemunha ocular desse fato. Já Lucas descreve que ele saiu da montanha e foi até uma planície. Lucas só ouviu a história contada por outras pessoas. Mas o que é subir ao monte? É talvez estar aqui onde estou agora, é simplesmente vir um pouco ali na frente, mais no meio. Alguns estudiosos dizem que Jesus proferiu o sermão aqui de cima em relação às pessoas que estavam ali embaixo. Mas uma teoria que eu gosto é que é o seguinte: Jesus teria subido um pouco só ao monte, então provavelmente ele poderia ter ficado aqui. Você pode perceber que isso aqui forma um anfiteatro natural. A acústica que vem do mar é bem favorável para quem falaria lá de baixo para uma grande multidão. Se foi aqui em cima ou for lá embaixo, não dá para garantir. O que eu gosto de dizer é que o cenário foi exatamente esse aqui. Eu sou um fã do Sermão da Montanha, na minha opinião, dos textos mais importantes para colocar a vida da gente no caminho certo. Alguns anos atrás eu tive o privilégio de estar sentado aqui nessas mesmas pedras com um querido amigo meu, que está um pouco longe agora no momento, mas eu pedi para ele trazer a mesma reflexão que nós tivemos aqui para você ouvir. Ed Renikiewicz, a palavra é sua. Eu jamais esqueci o dia quando estivemos juntos aí no Monte das Bem-aventuranças e conversávamos sobre as viagens que a gente faz na vida. Uma viagem para fora de nós e uma viagem para dentro de nós. A viagem que a gente faz para conquistar o mundo, conhecer o mundo, a viagem em busca dos nossos sonhos, das nossas realizações, e também essa viagem para o nosso mundo interior, o mundo que existe dentro da gente, essa viagem para o coração, essa viagem que a gente busca referências para a viagem do lado de fora.
E nada melhor do que estar no Monte das Bem-aventuranças para conversar sobre essa viagem existencial também. Porque esse lugar é extraordinário. Foi aí que Jesus ensinou aos seus discípulos que eles eram sal da terra e luz do mundo. Isso é importantíssimo para a história da espiritualidade cristã e a história de todo o desenvolvimento do Ocidente. Foi aí que Jesus lembrou a todos os seus discípulos, fazendo um contraste com o Império Romano, que os judeus da época eram colônia de Roma. Roma era a cidade-luz. Roma era o império que conquistava os povos bárbaros e levava a sua luz. Mas Jesus faz uma contraposição dizendo que os seus seguidores, os seus discípulos e aquela multidão, eles eram os verdadeiros bem-aventurados e eles construiriam a verdadeira cidade-luz. Quando você está aí sentado nessa escadaria, você contempla o Mar da Galileia e contempla esse anfiteatro natural onde Jesus ensinou as suas mais famosas palavras do Sermão do Monte. Ali, no primeiro plano, estão os discípulos, os 12 discípulos. Mas se você levanta os olhos, você pode contemplar uma multidão de gente que sofre, uma multidão de gente aviltada na sua dignidade, uma gente enlutada, uma gente doente, enferma, pessoas que perderam suas casas, perderam suas terras, perderam seus familiares, perderam seus sonhos, perderam seu futuro, foram oprimidos pelo Império Romano. E Jesus então olha para essa multidão sofredora e diz: essa gente aí é capaz de construir um outro mundo. Essa gente aí é capaz de construir uma outra cidade, uma cidade realmente iluminada. Essa gente que chora e sabe consolar porque recebe consolo. Essa gente que sofre e clama por misericórdia e por isso sabe se compadecer. Essa gente que foi aviltada nos seus direitos e pode clamar e ter fome de justiça, fome e sede de justiça, e pode construir um mundo de justiça e de paz. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, as bem-aventuranças e as palavras de Jesus, a gente entende que há dois paradigmas para a gente construir sociedade, construir humanidade, construir o mundo. Todo mundo procura um outro mundo possível. A gente já sabe que o império econômico, o império da guerra, o império da truculência pelo poder, da imposição, não funciona. Nós queremos um outro mundo possível e não sabemos qual ele é. Aí, no Monte das Bem-aventuranças, Jesus estabelece um caminho. A partir daí, nós temos dois mapas. A gente pode viajar com o mapa do César, que é o do império opressor, que sacrifica pessoas em nome de ganhos particulares de uma meia dúzia, ou um império que é o império de Jesus. Um baseado no poder, outro baseado no amor. Um, o caminho dos que fazem chorar e dos que fazem sofrer e dos que promovem a injustiça. Outro, o caminho dos misericordiosos, dos pacificadores e daqueles que podem fazer um mundo de justiça e paz. Um, o império do poder. Outro, o reino do amor. Um, o reino de César. Outro, o reino de Deus. São dois mapas, dois paradigmas, cada um escolhe o seu mapa. Eu desejo que você faça uma boa escolha para o nosso mundo ser melhor do que ele é. Entendendo isso, serão como luz, no meio da noite mais escura. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Monte das Bem-aventuranças. Se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Estou indo agora para Tel Dan, no extremo norte aqui de Israel. Vou visitar esse sítio arqueológico e atravessar um bunker da guerra de 1967. Você não pode perder. Mas essas imagens você vai ver no próximo programa. E eu te espero por lá, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem.